Bem-vindos a esta análise aprofundada. Olha, a história de hoje parece saída de um thriller. Tem um general em fuga, uma agente dupla que ninguém esperava e um assassinato com uma ferramenta de acampamento. É uma história e tanto. As nossas fontes são extratos das Bíblias de Estudo Holman e Nova Almeida Atualizada, e elas contam a história de Débora e Jael, lá no capítulo 4 de Juízes. Mas a nossa missão aqui não é só recontar a história. Não mesmo. A gente quer responder a uma pergunta central. Como é que duas mulheres, numa sociedade que era intensamente patriarcal, viraram as protagonistas da maior vitória militar da sua geração? Enquanto o general, o cara nomeado para a guerra, virou basicamente um coadjuvante. Essa é a grande questão. E para entender, a gente precisa voltar um pouco, situar o contexto. A história acontece dentro de um ciclo bem sombrio que se repete no livro de Juízes. Aquele ciclo de o povo se afasta de Deus, é oprimido, aí clama por socorro e Deus levanta um líder, um juiz, para libertar todo mundo. Exatamente esse. Só que, desta vez, a opressão era diferente. Diferente como? Pelo que as fontes indicam, não era nada bom. Era brutal. E longa. 20 anos sob o domínio do rei Jabim de Canaã. E a força dele é personificada pelo comandante, Cícera. O texto faz questão de destacar que ele tinha 900 carros de ferro. 900. A gente precisa parar um minuto para entender o que isso significa. Sim, vamos colocar isso em perspectiva. 900 carros de ferro não eram só veículos, né? Eram tipo o equivalente aos tanques de guerra de hoje. Exato. Para um exército de infantaria, como de Israel, que era basicamente formado por agricultores com espadas e lanças, enfrentar isso em campo aberto seria suicídio. Era uma força de choque feita para aterrorizar. E aniquilar. Então, é de desespero total. E aí você espera que apareça o quê? Um grande guerreiro, um salvador. Claro. Mas quem as fontes apontam como a primeira pessoa a agir? Surpreendentemente, uma mulher, Débora. E a descrição dela já quebra qualquer expectativa, né? Ela é chamada de profetisa, esposa de Lapidote, e o texto diz que ela julgava Israel. Ela ficava sentada debaixo de uma palmeira e o povo ia até ela para resolver as suas questões. Isso por si só já é, nossa, muito notável. Não era uma rainha, mas uma mulher com autoridade civil e espiritual num espaço público. Sim, e uma nota de estudo destaca que ela é uma das poucas profetisas mencionadas no Antigo Testamento. A liderança dela não era só reativa, sabe? Ela toma iniciativa, age como a comandante em chefe de Israel. Totalmente. Ela convoca o líder militar, Baraque, e não faz um pedido. Ela dá uma ordem direta de Deus. E uma ordem bem específica. Vá, reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon no Monte Tabor. E a promessa era igualmente específica. Deus ia atrair o Cícera com todos os seus carros e entregá-lo nas mãos do Baraque. Parece um plano claro, com garantia divina. Pois é, mas é na resposta do Baraque que a história ganha uma complexidade fascinante. Ah, sim. Ele responde: se fores comigo, irei. Mas se não fores comigo, não irei. O que à primeira vista parece uma falta de fé tremenda, né? Um general que se recusa a obedecer a Deus a menos que a profetisa vá junto? Tipo um amuleto da sorte? É a primeira leitura, sim. Mas as notas de estudo sugerem outra interpretação. Uma visão um pouco mais... Generosa com ele? E qual seria? Alguns analistas argumentam que talvez ele não estivesse duvidando de Deus, mas buscando a confirmação visível da presença de Deus através da sua representante. Ter Débora ali, no campo de batalha, seria o sinal para ele e para as tropas de que a missão era de fato sancionada por Deus. Entendi. Seria se Deus está nisso, que o seu profeta esteja conosco. Exato. Mas, de qualquer forma, a condição que ele impõe tem uma consequência direta. E que consequência, né? Porque a Débora concorda em ir, mas o aviso dela é duro. Ela diz: a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Isso soa como uma punição pela hesitação dele. É uma ótima observação. E essa profecia da Débora é quase uma arma psicológica.
Ela redefine o objetivo da guerra para o Baraque antes mesmo de começar. A vitória não vai trazer fama para ele. Isso já prepara o terreno para tudo o que vai acontecer depois. Com certeza. Tira o foco do herói militar tradicional e assim o palco está montado. Débora e Baraque sobem o Monte Tabor com 10.000 homens. Cícera, quando fica sabendo, mobiliza tudo, os 900 carros de ferro, todo o exército, e posiciona eles na planície, perto do ribeiro de Quisson. E a geografia aqui, ela é absolutamente crucial. É a chave de tudo. Pensa bem. As forças de Israel estão no alto do Monte Tabor, um terreno elevado, acidentado. Os cananeus e seus carros de ferro estão na planície. Como a gente falou, os carros eram como tanques, mas... Tinha uma fraqueza fatal. Exato. Só funcionavam em terreno plano e firme. Em montanha ou na lama, eles viravam inúteis, pesados, um alvo fácil. Então a estratégia divina, comunicada pela Débora, era na verdade uma armadilha tática. Perfeito. Atrair a maior força do inimigo para um único lugar onde ela seria vulnerável. E aí vem o momento do ataque. É a Débora que dá a ordem. Preparem-se. Este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. E quando eles descem, o texto diz que o Senhor derrotou Cícera. Note bem, não diz que o Baraque derrotou. A ênfase é toda na ação divina. Mas o que aconteceu exatamente? As fontes não dão todos os detalhes no capítulo 4, mas o capítulo seguinte, que é o Cântico de Débora, nos dá uma pista. Ele menciona que desde os céus as estrelas lutaram. O ribeiro de Quisson os arrastou. Ah, então... Muitos estudiosos interpretam isso como uma tempestade, uma enchente relâmpago. Exatamente. O que faria todo sentido. Uma chuva torrencial transformaria a planície num pântano e os pesados carros de ferro Atolaram. A maior arma de Cícera virou uma âncora de metal inútil. Isso. De repente, os soldados a pé de Israel, descendo a montanha, tinham a vantagem total sobre as tropas presas na lama. A tecnologia de ponta foi neutralizada por um evento da natureza. A derrota é avassaladora. O pânico se instaura. E o texto nos dá um detalhe incrível. Cícera, o grande general, o comandante da força mais temida da região, abandona o próprio carro de guerra e foge. A pé. Esse ato é a imagem da humilhação total. É como um piloto de caça ejetando e correndo pela floresta. O líder do exército opressor agora é só um fugitivo desesperado. E é aqui que a história dá uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Ele foge e procura refúgio na tenda de Jael. Jael, a mulher de Éber, o queneu, o texto informa que havia um acordo de paz entre o clã de Éber e o rei Jabim. Então, na cabeça do Cícera, ele estava entrando em território seguro, talvez até amigável. Era a escolha lógica para se esconder. Claro, e Jael sai ao encontro dele e o convida para entrar. Entre, meu senhor, não tenha medo. Ela o cobre com um manto. Ele, exausto, pede água. E ela dá leite para ele. Ela faz mais do que ele pede. Ela abre um odre de leite e dá de beber. E esse gesto, olha, é carregado de significado. Por quê? No Antigo Oriente Próximo, a hospitalidade era um código de honra sagrado, inquebrável. Oferecer abrigo e, especialmente leite, era uma garantia de proteção absoluta. Ao aceitar, Cícera acredita que está completamente seguro. Ele relaxa. E adormece. Profundamente. Espera um pouco, então ela o convida, dá leite, o cobre, age como a anfitriã perfeita. E enquanto ele dorme, exausto, se sentindo seguro, ela pega um martelo. A frieza disso nossa, impressionante. É uma das cenas mais brutais e calculadas de toda a Bíblia. É chocante. É profundamente chocante, porque subverte uma das regras sociais mais fundamentais daquela cultura. A lealdade de Jael, no entanto, não estava com o código de hospitalidade. Claramente não. Enquanto ele dorme, ela pega uma estaca da tenda, um item doméstico, uma ferramenta de trabalho feminina e um martelo. Se aproxima em silêncio e crava a estaca na têmpora dele com tanta força que atravessa e fixa no chão. A descrição é muito gráfica. O grande general, opressor de um povo por 20 anos,
não morre numa batalha gloriosa, mas num sono exausto, num ambiente doméstico, pelas mãos de uma mulher usando uma ferramenta de acampamento. A subversão total do poder e o cumprimento exato da profecia de Débora. Exato. Quando Baraque finalmente chega ainda na perseguição, Jael sai ao seu encontro e diz: "Venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando." E ela o leva para dentro da tenda. A cena deve ter sido poderosa. Baraque, o guerreiro que hesitou em ir para a guerra sem uma mulher, agora vê seu maior inimigo derrotado pelas mãos de outra mulher. A honra, como prometido, não foi para ele. Então, no final, o que tudo isso significa? A vitória é completa, a opressão de 20 anos termina. Mas a estrutura da história é o que fica. Débora é a estrategista, Jael é a executora e Baraque, embora tenha lutado, é o instrumento que conecta as duas ações. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos um tema recorrente, que é a inversão de expectativas. Deus usa o que é considerado incomum, ou até fraco, para alcançar seus propósitos. O chocante aqui não é só a quebra da hospitalidade. É a inversão total de poder. Exatamente. Jael, uma mulher de um clã nômade, secundário, efetivamente decapita a liderança militar de uma superpotência regional com uma ferramenta doméstica. Isso não é só sobre Deus usar os fracos, é quase uma declaração política de que o poder imperial é frágil e pode ser desfeito por atos de resistência nos lugares mais inesperados. Perfeito. A honra não foi para o guerreiro tradicional, mas para a profetisa com sua sabedoria e para a dona de casa com sua coragem e um martelo. Débora agiu com fé, concebendo a estratégia. E Jael agiu com uma coragem surpreendente e brutal, executando o golpe final. A história desafia qualquer convenção sobre onde o poder reside. Não estava nos 900 carros de ferro, nem no general experiente, estava na obediência e na ação decisiva de duas mulheres que a sociedade da época poderia facilmente ter subestimado. A narrativa foca intensamente em Débora como a mente por trás da vitória e em Jael como as mãos que a garantiram, enquanto Baraque, o líder militar, é deliberadamente colocado em segundo plano. Isso nos deixa com uma reflexão, né? De que forma o destaque a heróis inesperados muda a nossa percepção sobre o que realmente constitui força e liderança. E o que isso nos diz sobre onde reside o verdadeiro poder numa narrativa de libertação.